Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Cristo ressuscitou, aleluia! Vamos neste momento, mais uma vez, saborear essa presença do Cristo ressuscitado na nossa vida, na vida de cada pessoa, das pessoas que amamos, na vida da nossa igreja, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa família. Queremos nesse momento rezar, continuar rezando, né? Pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Diante de Deus, apresentemos a Deus as nossas necessidades. Queremos rezar hoje pela Maria Rita, pela Júlia dos Santos, pelo Miguel Barros Barbosa, pelo Hércules Barro Leite Araújo, o Davi Lucas, e pela Poliana e a Luzia Silva de Jesus. Queremos também trazer presente e colocar no colo de Deus a Tereza Bezerra e Ricelli, Rita de Cássia Santo, Elaine Carvalho, Dona Albertina Veloso, Suber e Pérola, Rafaela, Alex Mota Gil, Leiliane, João Batista, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro Nogueira, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa Gil, Oresina Maria Oliveira Gomes, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e toda a família. Queremos também trazer presente todas as vítimas da pandemia e as vítimas das guerras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 28, do versículo 8 ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. As mulheres saíram depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com muita alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegre-se! As mulheres se aproximaram e se ajoelharam diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. O chefe dos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos e vocês não precisam ficar preocupados. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, tal boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o evangelho de ontem falava de Maria Madalena que tinha ido ao túmulo de madrugada e encontrou o túmulo vazio. E ela saiu às pressas e foi dizer para Pedro e o outro discípulo. E estes correram, foram também até o túmulo e constataram que realmente o túmulo estava vazio. Hoje, de novo, as mulheres saem depressa do túmulo. Estavam com medo, mas correram com alegria para dar a notícia aos discípulos.
Se a gente olha e percebe, veja a atuação das mulheres, no início do cristianismo. As mulheres sempre atuantes, são elas que presenciam, que experimentam Jesus ressuscitado. E são elas que vão levar a notícia aos discípulos, amando também de Jesus, quando ele diz: vão e levem a notícia, anunciem aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Então, as mulheres aqui são enviadas como testemunhas da ressurreição. Por que será que são as mulheres que são as primeiras a perceberem que Jesus não estava mais no túmulo, que Jesus tinha ressuscitado? E Jesus vai aparecer justamente para as mulheres, porque elas são corajosas. Mesmo com medo, elas vão de madrugada, às pressas, correndo ao encontro, ao túmulo, né? Mesmo com medo. Por que será que elas vão mesmo com medo? Quando a gente ama, mesmo com medo, a gente vai ao encontro da pessoa amada. Quando a gente ama, sobretudo nós mulheres, somos capazes de ficar dias e dias com a pessoa amada, mesmo correndo perigo de vida. E aqui eu posso falar, né, com categoria, sobretudo para as mães que não me deixam mentir, né? Enquanto todos podem fugir, o pai ou outros membros da família, a mãe é aquela que fica lá com o filho, mesmo correndo perigo de vida. São elas que estão, a maioria, né, que estão nos hospitais com os seus filhos doentes. São elas que vão para as cadeias, né, para os presídios visitar os seus filhos. São elas que vão visitar os seus filhos, ou os seus maridos, seus companheiros. São elas, porque são corajosas e porque amam com intensidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, vamos acompanhar essas mulheres que saem às pressas. E o texto diz que elas vão com muita alegria. Veja só, o texto diz que elas vão com muita alegria dar a notícia aos discípulos. Nós somos convidados, meu irmão e minha irmã, a sermos missionárias e missionários alegres. Não dá para anunciar a boa nova de Jesus Cristo com a cara de defunto, com a cara de cemitério, sei lá, de velório, né? Então elas vão alegres. E depois quando elas encontram com Jesus, ele ainda diz: alegrem-se. Imagine esse encontro. Um encontro de muita alegria, de muito entusiasmo, né? De esperança. Alegrem-se. As mulheres vão se aproximar ali de Jesus e ele vai dizer, as mulheres se aproximam, se ajoelham diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus diz a ela: não tenham medo, vão anunciar. Não precisa ficar aqui, né, abraçando os meus pés, não. Vocês têm uma missão pela frente. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam, né, a Galileia, que eu vou me encontrar com eles lá. E depois é interessante a gente perceber também a reação dos inimigos. Olha, às vezes a gente pensa que a corrupção é coisa da agora, do presente. Mas veja aí o que fazem, né, o chefe dos sacerdotes e os anciãos, ou seja, as autoridades religiosas da época de Jesus. Eles vão calar a boca dos guardas, né, com dinheiro, né? Oferecem dinheiro. E é interessante que o texto diz que o boato de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus se espalhou, né, por toda a região, e até hoje o boato, né, continua. Os judeus até hoje não acreditam, né, que Jesus ressuscitou dos mortos, mas nós acreditamos e queremos anunciar para os nossos irmãos e para nossas irmãs que Jesus está vivo dentro do nosso coração, está vivo na nossa comunidade, está vivo na nossa família. Por isso, meu irmão e minha irmã, o convite é:
alegremo-nos e nele exultemos, porque ele está vivo. Mesmo diante, você que está aí agora nesse momento, ou que conhece alguém que está triste, deprimido, né? Vá e anuncie para essa pessoa que está triste, deprimida, que está sem esperança, diga para ele, diga para ela, para essa pessoa, com palavras, mas também com gesto de ternura, de carinho, com um abraço, né? Com um aperto de mão, né? Diga para essa pessoa que Jesus está vivo e que você é testemunha de que ele está vivo. Diga para ela, não só com palavras, porque é muito fácil a gente dizer para Jesus, dizer para as pessoas que Cristo está vivo, que Cristo ressuscitou com palavras, mas dizer com gesto exige de nós um pouquinho mais de esforço e de sacrifício. Pois diga com um abraço, com um aconchego, né, com uma acolhida, com uma aproximação, diga para essa pessoa que se encontra triste nesse momento, que se encontra desesperada, diga para ela que Jesus está vivo no meio de nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Que o Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, neste momento, nos acompanhe, nos dê a graça sempre de podermos experimentar esta alegria do encontro com Cristo ressuscitado. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.